E aí galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme e eu quero falar com vocês um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade. No IGTV anterior eu falei sobre o Manuel de Barros e isso aqui não é um intuito de ser uma biografia sobre ele, coisas tipo, nasceu em 1902, formado em farmácia. Eu quero falar um pouco sobre a poesia dele, sobre a obra e coisas do tipo. Por isso que eu tô aqui com ele, Carlos Drummond de Andrade. Quando a gente pensa em Carlos Drummond de Andrade, a gente pensa no contexto de segunda fase do modernismo aqui no Brasil, que foi mais ou menos de 1930 até 1945, que coincidentemente também foi o momento da Era Vargas aqui no Brasil, que influenciou muito também em alguns momentos a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Nessa fase do modernismo, começou a ser abordados alguns aspectos nacionais, sociais e históricos na poesia, e o Carlos Drummond de Andrade faz muito isso nas poesias dele também. Nessa época também começaram a ganhar visibilidade poetas como Jorge Amado, Graciliano Ramos, entre outros. A poesia mais famosa do Carlos Drummond de Andrade, que eu imagino, não é essa aqui no caso, mas só para representar, mas é a poesia que fala, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, que muitas pessoas conhecem. Que essa poesia também leva a reflexão sobre os pequenos problemas que as pessoas têm no dia a dia, sobre cada vez mais ter uma pedra no meio do seu caminho, e ficar repetindo isso várias vezes durante o poema. Inclusive, falar tinha e não havia nessa poesia mostra também um aspecto do Carlos Drummond de Andrade, que ele gosta de usar palavras do nosso cotidiano normal, diferente de muitos outros poetas que tentam usar uma linguagem super rebuscada para falar sobre o nosso cotidiano. O indivíduo retratado pelo Carlos Drummond de Andrade é um indivíduo muito humano, muito frágil, e ele gosta de retratar isso nas poesias dele, diferente dessa romantização de que na vida dá tudo certo para a pessoa. O Carlos Drummond de Andrade faz isso muito diferente. Ele trata o indivíduo como pessoas reais, pessoas que sofrem e coisas do tipo. Inclusive, o Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala sobre amor, ele fala a realidade sobre amor, que o amor, machuca de verdade, o amor não é, mil maravilhas, igual as pessoas costumam retratar em poesias. É uma coisa muito real, né, sobre o amor, que o amor que chega na nossa vida é quase como um furacão. Então, duas características importantes sobre o Carlos Drummond de Andrade. Primeiro, é um metapoema, ou seja, existe uma figura de linguagem chamada metalinguagem, que é sobre você falar sobre o que você está fazendo. Então, quando a gente pensa em metapoema, o Carlos Drummond de Andrade, ele escreve sobre o ato de fazer poesia. Bom, a segunda coisa que a gente pode pensar sobre a poesia do Carlos Drummond de Andrade é sobre o existencialismo, ou seja, ele gosta de trazer essa reflexão sobre o que as pessoas estão sentindo, dúvidas sobre o universo e coisas do tipo. Tive que fazer essa pequena mudança de cenário por motivos de chuva, mas vamos continuar. Agora eu quero falar um pouco sobre uma obra específica do Carlos Drummond de Andrade que para mim foi um marco na vida dele, né, Jorginho? Foi um marco na vida do Carlos Drummond de Andrade, em toda a trajetória dele, por assim dizer, que é esse aqui, Claro Enigma. Esse livro representa uma virada na vida do Carlos Drummond de Andrade. Antes, em obras anteriores a essa, por exemplo, Sentimento do Mundo, Rosa do Povo, ele tinha uma visão muito diferente sobre o mundo, sobre a humanidade. Antes, a escrita dele era muito cheia de esperança. Por exemplo, no livro A Rosa do Povo, ele fala muito sobre revolução, sobre coisas nesse sentido. Por exemplo, essa própria metáfora Rosa do Povo é como se a rosa fosse uma flor, uma revolução que surgia nas pessoas, que surgia no povo, e essa rosa brotava do solo, do chão, do asfalto. Então, assim, é meio que sobre isso, esses livros anteriores a esse. Só que o que acontece? Esse livro foi escrito em 1945, que foi o mesmo ano da Guerra Fria. Então, assim, foi um momento muito desesperançoso do Carlos Drummond de Andrade acerca da humanidade, porque o mundo já tinha passado pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, e essa Guerra Fria foi meio que um sentimento de será que vai ter uma terceira guerra ou não? Acabou que não teve essa terceira guerra mundial. Essa sensação de que, mano, é só guerra, é só isso que o povo sabe fazer, é só guerra, ninguém tá feliz com nada, sabe? Meio que fez o Carlos Drummond entrar em uma fase de desencantamento do mundo. Ele não via mais tanta esperança assim. Ele passou a trocar as opiniões por dúvidas, sabe? A magia da humanidade por desencantamento do mundo. Coisas nesse sentido, entende mais ou menos? Inclusive, no próprio início do livro, bem no comecinho, ele tem uma frase que retrata muito bem a opinião dele acerca de tudo agora, que é: os acontecimentos me entediam. Então, antes, que os acontecimentos eram o que fazia ele seguir em frente, ele escrever sobre, agora os acontecimentos só entediam ele. Então, é uma linguagem que, diferente das anteriores, que eu falei sobre que tinha uma pedra no meio do caminho, ele usava tinha ao invés de havia, nessa obra aqui ele começa a usar linguagens um pouco mais rebuscadas, por assim dizer. Então, assim, um poeta que já tem um viés um pouco pessimista, um pouco existencialista sobre tudo, nessa obra aqui é onde ele vai trazer à tona tudo isso. É isso, espero que vocês tenham gostado desse IGTV sobre o Carlos Drummond de Andrade. Se você tiver gostado, faça um comentário, compartilha com alguém que você acha que gosta desse tipo de vídeo. E é isso, muito obrigado e até a próxima.